pupilinhos! Tudo bom com vocês? E bora lá para nossa aula de interpretação e compreensão de texto 2.0. Por que 2.0? Porque eu tenho uma aula semelhante já aqui no canal, que eu gravei há um tempinho atrás, tem 1 milhão e tantas de visualizações, vocês são loucos por essa aula. E o que eu resolvi fazer? Resolvi gravar uma nova, no nosso novo cenário, uma aula colocando ali um pouco mais de conteúdo para vocês e com uma surpresinha, um bônus no final, tá bom? Então preste atenção, nós estamos falando aqui exclusivamente, eu estou explicando para você como que você interpreta e como que você compreende um texto dentro da sua prova. Concurseiros de plantão, vestibulandos de plantão. Eu sei que vocês estão agora girando a camisa, todos nus gritando, porque eu sei que é uma loucura essa aula e finalmente eu posso garantir que você vai entender a diferença entre interpretar e compreender. Porque sim, são coisas diferentes e eu vou mostrar pra você, beleza? Ai, professora, que linda que você! Obrigada, amor. Eu tomei banho, vim toda bonitinha, cheirosa, passei perfume pra dar aula, hein? Olha lá. Ao término dessa aula, o que eu posso te garantir? Terminou essa aula, além de chorar de emoção, quais são os conhecimentos que você terá adquirido aqui? Você vai entender a diferença entre interpretar e compreender bem um texto. Isso eu posso garantir. Você vai entender a diferença. Você vai bater o olho no enunciado do exercício e você vai falar, ah não, esse daqui é de interpretação. Aí você bate o olho no enunciado de outro exercício e vai falar, não, esse aqui é de compreensão. Mas tem que fazer cara de metido, porque aprender esse conteúdo aqui e depois não meter banca, ah não. Olha só, técnicas para responder questões nas provas. Eu vou explicar para vocês as técnicas de como responder corretamente as questões nas provas. Como que você resolve questões de interpretação e compreensão de texto no momento da prova. Existem algumas coisas que você deve prestar atenção. Existe um passo a passo correto para que seja feito. Eu vou mostrar para você. E também, claro, vou mostrar os níveis de leitura, aqui principalmente se você quer atingir uma boa interpretação de texto. Professora, vou te falar um negócio, professor. Antes mesmo de você pedir o like dessa aula, eu já sentei o dedo nesse like, porque tem como não, viu, Flor? Tem como não. Você é sensual demais, professor. Você é assim, a gente fica até um pouco emocionada até de falar, porque é um negócio que bate no coração da gente, né? Eu sei, eu queria até conversar um pouquinho sobre o amor com vocês. Vou falar um pouquinho sobre o amor antes de interpretar e compreender o texto. O amor, gente, me cortaram, falaram que não é pra eu falar sobre o amor. Beleza, você já sentou o dedo nesse like? Ainda não, você tá perdendo tempo, sabe por quê? Porque quando você dá like no vídeo, gente, isso é falando sério, eu entendo que você gosta do meu conteúdo, eu entendo que você gosta do meu formato de aula e eu consigo produzir cada vez mais gratuitamente pra você aqui no YouTube, beleza? Além disso, como eu sou uma professora maravilhosa, coração bom, que eu te conheço, eu sei o que você precisa, eu sei o que você está querendo exatamente aprender. O que eu faço? Eu também disponibilizo nas minhas aulas aqui um material de aula gratuitamente. É nada, é sim, besta. Primeiro link da descrição, o primeiro link, você clica e você consegue baixar tanto o material dessa aula como das outras aulas também minhas aqui do YouTube. É nada, professora, tudo de graça, gente, porque é importante que você veja o conteúdo e que você também revise o conteúdo. Por isso que eu crio material de apoio para você, tá bom? Além disso, já se inscreva nesse canal. Já clica nesse botão vermelho do amor pulsante. Eu tava falando do amor aqui, me cortaram, mas clica nesse botão vermelho pulsante do amor. Já ative o sininho porque eu posto diversas aulas semanalmente, além das aulas ao vivo que você pode participar também gratuitamente, beleza? Bora lá então falar um pouquinho sobre interpretação e compreensão de texto e eu já mando na tua cara aqui um questionamento. Você sabe a diferença entre interpretar e compreender um texto? Ah, professora, foi por isso que eu entrei na aula aí no caso, né? No caso eu entrei, foi por isso. Então, por isso, eu já faço o questionamento para você. Você sabe a diferença? Interpretar e compreender são coisas diferentes. Primeiro ponto que você vai ter que entender. Porque normalmente quando você lê lá o edital da sua banca, eles colocam assim, né? Interpretação e compreensão de texto. Outro ponto, reescritura textual, tô lendo seu edital, né? Outro ponto, concordância verbal e nominal. Outro ponto, regência verbal e nominal. Então são todos os pontos que você precisa estudar. Você tá falando que eu li o seu edital? Provavelmente, olha só. Interpretar e compreender o texto, quando cai lá no edital, os alunos já ficam, meu Deus do céu, senhor, o que eu faço agora? Porque nem ler direito eu sei, como é que eu vou interpretar e compreender o texto? Agora você vai aprender. Agora você vai aprender. São coisas diferentes. Interpretação e compreensão. Quando eu falo para você
que o exercício é de compreensão, quando você lê um texto, você compreende o que o autor quis dizer para você, certo? Quando eu falo que o exercício é de compreensão, é porque está escrito no texto. A resposta do seu exercício, a alternativa, está escrita no texto. Se o exercício for de compreensão, como que você sabe que ele é? Vai estar assim no enunciado, ó. Segundo o texto, no enunciado está escrito assim. Gente, se o enunciado fala para você que é segundo o texto, a resposta está no texto. Você não tem que interpretar nada, você só vai ler e achar a resposta. O autor narrador do texto quis dizer que o texto informa que, de acordo com o texto, no texto, tem resposta que está mais no texto do que o enunciado que fala no texto? Então você só volta para o texto e acha a resposta. Você não tem que ficar de firula, é exercício para você ganhar ponto. Então, primeira coisa que você tem que prestar atenção. Enunciado. Enunciado. O enunciado vai falar para você na sua cara, antes mesmo de você ler texto, se é de interpretação ou compreensão. Se for de interpretação, aí você vai pular para esse grupo aqui. Quando a gente fala de interpretação, nós estamos falando de interpretar depende dos seus conhecimentos de mundo. Interpretar vai da sua dedução daquilo que você leu. Mas aí eu vou deixar um ponto para você, sem extrapolar. Cuidado com as extrapolações, eu vou falar disso daqui a pouquinho, tá? Então, olha só, a interpretação, ela está além do texto. Por isso que eu fiz aquela aula sobre a significação. Eu vou deixar ela aqui na descrição do vídeo, que eu explico para você que o texto ele pode assumir diferentes significados e como que você identifica isso. E a interpretação, ela trabalha justamente dentro disso. A interpretação é você quem faz, é você que deduz, é você que infere. Por isso que quando o exercício for de interpretação de texto, vai estar escrito assim no enunciado, ó. Ao ler o texto, depreende-se que... Ao ler o texto, infere-se que... Gente, inferência é como deduzir algo. O autor afirma, quem deduz é você. Guarda isso como um mantra. Coloca aqui bem grande na tela, tá? Ó, o autor afirma, quem deduz é você. E ó, interioriza. O autor afirma, então você compreende. Quem deduz é você, então você interpreta. Conclui-se do texto que... Ao ler o texto, conclui-se que o autor afirma, quem conclui é você, quem deduz é você. O texto permite deduzir que... Isso é tudo ali, são todas as dicas que o enunciado do exercício nos dá para que você saiba que ele é de interpretação. Ao ler o texto, é possível subentender-se que... É possível subentender-se a partir da leitura do texto. Subentende, quem subentende é você, porque o autor... E isso eu ouvi... Não grita comigo, o autor afirma. Olha lá, qual a intenção do autor quando afirma... A intenção do autor, isso é tudo interpretação do texto. Então, prestem atenção, prestem bastante atenção nesses nexos que dão as dicas para vocês. Primeira coisa, se o exercício é de interpretação ou se ele é de compreensão. Retomando, compreensão, a resposta está no texto. E interpretação vai exigir um pouquinho mais de você, beleza? Bora lá, vamos entender aqui. O meu exemplo clássico, eu dei uma aumentadinha nele, mas é aquele exemplo do coração que você nunca mais vai esquecer a diferença entre interpretar e compreender. Você está duvidando de mim? Você está duvidando de mim? Coloca aí embaixo, hashtag nunca duvidei. Pode pôr, hashtag nunca duvidei, porque agora você nunca mais vai esquecer a diferença entre interpretar e compreender. Quer ver? Ó? Rafael anda pela rua sempre cabisbaixo. Meu exemplo clássico, meu exemplo que nunca dá errado, aquele exemplo que sempre a sua mente fica louca, que você nunca mais esquece. Rafael anda pela rua sempre cabisbaixo. Eu vou perguntar o seguinte para vocês. O que você compreende desta oração e o que você interpreta dessa oração? E você pode até colocar isso nos comentários para mim, tá bom? Coloca aí que eu dou uma lida sempre, eu vou sempre interagindo com vocês pelos comentários também. O que você, quando você olha para esta oração, o que você compreende dela e o que você interpreta dela?
Dá para compreender e dá para interpretar. Neste momento, se você precisar, você pode pausar o vídeo, olhar a oração. Eu vou até fazer uma pose bonita para você. Ó. Foi? Não? Então tá bom. O que você interpreta, o que você compreende dessa oração? Vai. Foi? Pausou? Pensou? Muita gente vai falar assim para mim. Professora, eu entendi. O que eu entendi dessa frase? Eu entendi que Rafael anda na rua sempre chateado, né? Sempre tá chateado com alguma coisa, brigou com a morena, brigou com o moreno, não sei. Rafael tá andando triste, né? Porque a gente, quando olha, a gente entende isso. Só que aí eu falo o seguinte para você. O que eu compreendo dessa oração? Eu compreendo que Rafael, tecnicamente um ser do gênero masculino, ok? Ele anda pela rua sempre de cabeça baixa. De cabeça baixa. Porque cabisbaixo é uma justa posição de cabeça baixa. Tudo bem? Eu juntei ali e fiz cabeça baixa. Mas é isso que eu compreendo. E o que eu interpreto? O que o meu conhecimento de mundo traz para mim? Professora, eu interpreto que Rafael anda pela rua triste, chateado, porque o meu conhecimento de mundo me indica que uma pessoa que está cabisbaixa não está nos seus melhores dias. Ela pode estar triste e tal, mas não é isso que está escrito. O que está escrito é que ele anda de cabeça baixa, então isso é uma compreensão. Quando você entende que ele está triste, andando pela rua, isso é uma interpretação que você deu para o texto. Professora de Deus! Pois é. Vocês conseguem entender agora a diferença entre interpretar e compreender? A interpretação, ela depende de você, ela depende do seu conhecimento de mundo. Você concluiu que ele estava triste, porque o nosso conhecimento nos traz que cabisbaixo pode ser uma situação que a pessoa esteja chateada. Mas literalmente, isso é o sentido figurado. Agora, literalmente, o sentido denotativo é que ele está de cabeça baixa. Isso não indica chateação. Então, a compreensão, ela é literal. Rafael está de cabeça baixa. A interpretação é: Rafael andava pela rua triste, chateado. Já peguei, não peguei? Fala pra mim que você não me ama. Senta o dedo nesse like, vai. Vou dar 10 segundos pra você sentar o dedo nesse like. Eu sei. Já se inscreveu no canal? Compartilhou com seus amigos? Se isso daqui não merece seu compartilhamento, eu não sei mais o que vale. Bora lá! Vamos seguir aqui que ainda tem coisa pra gente ver. Alguns pontos que você deve prestar atenção antes de iniciar a leitura do seu texto. E aqui, o que eu estou ensinando para você? Técnica de prova. Você que é concurseiro, você que é vestibulando, não pode brincar nisso daqui. Isso aqui faz com que você ganhe tempo, beleza? Então, presta atenção vamos falar aqui um passo a passo correto de como responder questões. Primeira coisa, você chegou na sua prova, se a sua prova tem redação, você começa lá pela redação, isso eu explico nas nossas aulas de redação, certo? Agora, falando da interpretação e compreensão de texto, você tem lá as questões objetivas para responder. Você não... Vamos fazer aqui um acordo. Vamos fazer um acordo? Você vai me prometer. Coloca aí nos comentários hashtag eu prometo. Hashtag eu prometo. Quem não colocar vai ferir meu coração. Você nunca vai começar a sua prova, você nunca vai começar lendo o texto. Você sempre vai primeiro, sempre, isso não é uma situação ou outra, não. Você sempre inicia a leitura da sua prova objetiva pelo enunciado. Então, você vai responder uma questão. Primeiro lugar que você vai é o enunciado. Hashtag eu prometo. Por quê, professora? Por que eu não posso começar lendo o texto? Porque criatura do pântano, presta atenção, meu querido amor, meu querido pupilo. Às vezes a questão é de gramática, por exemplo. E aí você vai lá, lê o texto, eu vou ensinar como que você faz a leitura do texto. Aí você trabalha todos os níveis da leitura do texto. Eu sei que eu tô dançando sensual, mas é só para me expressar. E aí você risca, grifa, aí você chega no enunciado, o enunciado fala assim para você. No terceiro parágrafo, a palavra amor, ela é letra A, substantivo, letra B, adjetivo, letra C. Aí você fala, eita, precisava do texto não, hein?
Se eu tivesse lido o enunciado, eu não tinha perdido tempo aqui lendo o texto, né? Porque era uma questão de gramática. Normalmente, gente, o enunciado... Quantas vezes você já passou por isso? Fala aí pra mim. Pode jogar na minha cara que eu sei que você já passou por isso. Eu já passei por isso também. Você lê o texto, aí você chega lá e o enunciado fala pra você exatamente qual parte do texto você precisava. Você nem precisava do texto inteiro. Aí você perdeu tempo. Perdeu tempo de vida, perdeu tempo de prova. Sempre comece pelo enunciado, porque inclusive o enunciado vai dar dicas para você do que você realmente precisa do texto. Inclusive o enunciado dá dicas para você sobre a temática do texto. O enunciado ele fala, se for um exercício que você realmente precise ler o texto, ele vai dar um toque para você daquilo que você realmente precisa prestar atenção para responder a questão. Às vezes é uma parte muito específica, um parágrafo muito específico. Tudo bem? Olha lá. Destaque palavras-chave do enunciado. Não. Palavras negativas, gente. Você sempre tem que destacar a palavra negativa. Eu vou falar disso depois. Palavras negativas, palavras afirmativas, respectivamente. Certo? Verbos. Faça, grife essas palavras. Porque sempre assim, principalmente o enunciado, ele costuma pegar muita gente assim, né? A questão de gramática. Em todas as alternativas ocorre transgressão na regra de concordância verbal, exceto, aí você começa a ler lá, todas ocorre transgressão na regra de concordância verbal, exceto, ou seja, das 5 alternativas, 4 estão com erros de concordância, exceto uma, que é essa que você tem que marcar. Só que eles criam o enunciado de uma maneira tão mirabolante que a gente fica, meu Deus do céu, eu nem sei o que é concordância. Você estudou concordância comigo e nem sabe o que é concordância na hora da prova. Tudo bem? Então preste atenção nisso, grife palavras negativas, principalmente. Destaque os tópicos frasais de cada parágrafo. Você leu lá o enunciado e você percebeu que sim, você precisa ler o texto. Você vai destacar o tópico frasal de cada parágrafo para entender o real ponto de vista do autor. O que é tópico frasal? É a ideia principal de cada parágrafo. Sabe quando você vai fazer um resumo? Você não grifa a ideia principal? Eu não tô falando daquele resumo falso que você faz, que você grifa tudo. Não é tudo, porque resumo não é grifar tudo. Resumo é grifar a parte principal, tudo bem? Eu sei que você faz isso. Aí, você vai fazer o quê? Você vai achar dentro do parágrafo qual que é o período, a oração principal, a ideia principal dentro daquele parágrafo. E você vai grifar essa ideia, tudo bem? Isso ajuda você a interpretar e compreender bem o texto. Trechos que geram dúvida na hora da prova, você faz uma interrogação, circula o trecho e segue a vida. Não fica dando atenção, não. Ah, mas eu não consegui entender essa parte aqui. Ah, mas eu não sei o que significa essa palavra. Segue a vida, você vai ter que resolver sabendo ou não. Segue a vida, não perca tempo com isso. Cuidado com as extrapolações. Na hora de interpretar o texto, eu vou sair da frente para vocês lerem aqui. Na hora de interpretar o texto, ir muito além do que ele traz, com base nas suas experiências e opiniões, pode fazer com que você interprete incorretamente. Tudo bem? Então, cuidado na hora de interpretar para não extrapolar. A resposta, ela depende sim daquilo que você vai concluir, daquilo que você vai deduzir, mas não é nada que esteja tão fora do texto, beleza? Vamos lá. Atenção sempre na leitura do texto. Sempre dê atenção às conjunções, principalmente conjunções adversativas, conjunções causais, né? Sempre depois do mas, presta atenção nessa dica que eu vou te dar, sempre depois do mas está a opinião do autor. A sustentabilidade vem crescendo, o índice de sustentabilidade vem crescendo no mundo, mas tudo que vem antes do mas não interessa, tudo que vem após o mas é a opinião do autor. Fica a dica para você. Toda vez que ele coloca o porquê, é porque ele vai te dar uma explicação justificando, tentando te persuadir, tentando te convencer. Muitas vezes, após o porquê, vem um dado estatístico. E esse dado, provavelmente, você vai usar para responder a questão da prova. Professora, como você sabe disso tudo? Vem comigo que é sucesso. Preposições. Unem palavras estabelecendo relações entre elas. Uma preposição muda completamente o sentido de uma palavra unida a outra. Amor de mãe é uma coisa, amor à mãe é outra coisa. E eu só mudei a preposição, beleza? Sinais de pontuação. Já ouviu aquela expressão, uma vírgula muda tudo? Pois é, prestem atenção nos sinais de pontuação também na hora da leitura do texto. Palavras negativas.
dizem muito, não só no enunciado, mas no texto também, elas dizem muito em relação à opinião do autor. Beleza, gente? Níveis de leitura. Quais são os níveis de leitura que você tem que atingir para que você tenha uma boa interpretação e compreensão de texto? É óbvio que na resolução de exercício eu vou aplicar tudo isso que eu estou te ensinando, por isso que vai ser importante você assistir esse bônus que eu vou colocar aqui para vocês, beleza? Olha só, níveis de leitura. Como que você lê corretamente um texto no momento da prova e fazendo isso de uma maneira eficiente para que você não precise fazer 10 vezes, tudo bem? Primeira coisa, você vai fazer sempre, você leu lá o enunciado, você grifou, você entendeu que você realmente precisa do texto, você vai ter que voltar ao texto. Normalmente, gente, quando você, tirando algumas provas de concursos específicas, tá? Tem algumas provas que tem textos bem longos, mas o tempo também é um pouquinho diferenciado e tal. Tirando essas provas específicas, normalmente quando você precisa ler o texto para responder a questão, o texto ele não é de uma página, tá bom? Então, professor, mas aí eu perco muito tempo lendo o texto. Não, porque o texto nunca vai ser tão gigante assim. Estamos falando de alguns parágrafos, 3, no máximo 4, tá bom? Então, olha lá, primeira coisa, você vai fazer uma leitura que a gente chama de leitura em tom jornalístico. É uma primeira leitura sem nada nas mãos. Ao terminar, então você lê o seu texto a primeira vez. Você lê lá o texto, li aqui esses 4 parágrafos. Quando termina, você tem um objetivo quando termina essa primeira leitura. Você tem que ser capaz de responder o assunto do texto. Este texto fala sobre o trânsito caótico nas grandes metrópoles. Ponto. Só isso. Este texto fala sobre os ataques terroristas que vêm acontecendo no mundo. Ponto. Então, você tem que resumir o tema, você tem que ser capaz de falar o tema, o assunto daquele texto ao terminar essa primeira leitura. Essa primeira leitura você faz ela sem nada na mão. Sem nada. Você só lê e ao término dela você tem que ser capaz de responder o assunto do texto. Beleza? Segunda leitura. Agora sim é um pouco mais específica. O enunciado, ele já pede, né, que você preste atenção em alguns pontos específicos do texto. E é nessa segunda leitura que você vai começar a fazer o quê? Sublinhar o texto. Fazer marcações nas ideias principais. Lembra o tópico frasal? Marcar verbos, por exemplo, às vezes um verbo no imperativo, ele dá uma ideia de ordem. Então, qual que é o objetivo do autor? Primeira coisa que você tem que reparar também, qual que é o tipo, o gênero textual daquele texto. Mas você entendeu? Porque ao descobrir o gênero, diz muito sobre a intenção do autor. Se você está lendo uma notícia de jornal, a notícia, às vezes, ela só tem a intenção, dependendo da notícia, de expor um fato. Mas existem editoriais de jornais que tentam te persuadir. Um texto publicitário, ele tem a intenção de te persuadir, seja para que você compre o produto, seja para te conscientizar, porque o texto publicitário ele pode ser uma campanha de conscientização também, beleza? Então, entender o objetivo daquele texto também é importante para você interpretar e compreender corretamente. Marcar os adjetivos, advérbios, separar as ideias do texto, marcar as conjunções, palavras negativas, então tudo que te ajude a ter uma boa compreensão dos parágrafos, da ideia total do texto, beleza? E aí, gente, tem um terceiro nível de leitura, que aí eu até coloquei um asterisco aqui, ó, vocês estão vendo o asterisco? Por que eu coloquei? Que ele é o fluxograma. O fluxograma, vou ser honesta com vocês, tá? Na minha opinião, não dá tempo de ser feito. Não dá tempo de ser feito. Você só deixa o fluxograma, ele é aquela, vamos falar assim, como que eu posso dizer? Ele é aquele segredinho que você tem no final. Você fala assim, sabe quando você vai respondendo todas as questões da prova e no final tem lá uma questão, 2 questões que você não conseguiu achar a alternativa correta e você precisa focar um pouco mais na leitura do texto para entender, para achar a alternativa? Então, aí é onde você pode aplicar o fluxograma se sobrar tempo. Beleza? O fluxograma, gente, é quando você faz aqueles esquemas. O pessoal não cria muito mapa mental? É como se você criasse um mapa mental do texto. Aí você pega a ideia nuclear do parágrafo, aí você liga com um ponto de vista do autor, que você liga com os dados estatísticos que ele apresenta, então você vai criar como se fosse um esquema. Só que isso daqui, como eu disse, eu tenho que ser honesta com você só fará se sobrar tempo e para aquelas questões
que você realmente não conseguiu terminar, não conseguiu resolver de outra forma, que você ficou na dúvida dentro das alternativas, tá? Isso aqui vai te ajudar muito, o fluxograma. Porém, eu já posso te garantir que se você fizer uma boa primeira e segunda leitura, acabou pra tu, você consegue responder qualquer texto, você consegue interpretar e compreender qualquer texto que a prova proponha para você, beleza? E aí, qual que é o bônus que eu vou colocar para você? O bônus da aula é o seguinte, eu vou fazer uma resolução detalhada de exercícios para vocês, tá? Eu vou fazer uma aula aqui, ela já tá aqui para vocês, farei essa aula aqui publicadinha, bonitinha, com exercícios de bancas distintas, só que eu estou pegando exercícios somente com grau de dificuldade médio para alto. Tem um exercício fácil, um outro, mas o que eu foquei em resolver nesta aula? Exercícios que vocês ficariam assim de cabelo em pé para resolver e eu mostro para vocês que não é esse bicho de 7 cabeças. Somente exercícios de interpretação e compreensão de textos, de bancas, das bancas mais populares que normalmente vocês prestam as provas, beleza? E resolvendo os exercícios que teoricamente são os mais difíceis, com grau de dificuldade mais alto e inclusive que acabam valendo mais dependendo da banca que ele seja aplicado, beleza, gente? Como que eu vou fazer isso? Uma aula inteira e exclusiva só fazendo isso. E aí eu vou sugerir o seguinte a vocês. Coloquem nos comentários para mim, qual banca é da sua prova. Porque aí depois eu posso inclusive criar resoluções de exercícios para essas bancas específicas, beleza? Então coloque a sua banca aí nos comentários, porque eu posso depois conseguir ali criar resoluções de exercícios para a sua banca específica, tá bom? Nessa resolução que eu criei para vocês, tá? Eu coloquei várias bancas misturadas, mas aplicando todas essas técnicas que eu mostrei aqui para você, tá bom? Ah, professor, eu amei! Eu vou deixar tanto na descrição do vídeo, se tiver aqui já vai aparecer no card bonitinho para você também, então fique super tranquilo, tá bom? Ó, estão abertas as matrículas lá na minha plataforma, meu curso completo de interpretação e compreensão de texto, gramática completa, redação, e tem também o pessoal do Enem, literatura, linguagens, história, geografia, tudo completasse para vocês, além, claro, da correção de redação detalhada, tá? Se você chegar na plataforma e as matrículas não estiverem mais abertas, você vai ter que esperar abrir uma nova turma, então não perca tempo. Vai lá, redaçãoemgramatica.com.br e, claro, você já me seguiu aqui? Não? Aí você fere meu coração, porque eu dou um aulão desse aqui pra tu. E você não me segue no Instagram, que é onde eu posto mais dicas diariamente pra vocês. Ah, vai lá, besta. Senta o dedo nesse like, inscreva-se no canal. Tá vendo essas duas aulas que estão aparecendo aqui embaixo? Já aproveita, já assista, tá bom? Um beijo nesse seu coração, até o nosso próximo encontro e tchau.